Olá, senhores. Bora uma questãozinha de dinâmica. Olha só, né? A figura abaixo mostra um diagrama do corpo livre para uma partícula de massa m. Usando o sistema de coordenadas mostrado na figura, então é o eixo x orientado para a esquerda, estão vendo aqui na tela, ó. Eixo x horizontal orientado para a esquerda e eixo y orientado para a direita, certo? Escreva quais componentes são negativas, positivas ou nulas. Decomponha cada vetor ao longo desses eixos x e y. Escreva suas respostas em termos dos módulos dos vetores e do ângulo θ indicado na figura abaixo. Sabe-se que a soma dos quatro vetores resulta em um vetor nulo, ou seja, a soma das componentes dos quatro vetores ao longo do eixo x ou do eixo y é zero. Então ele está garantindo para nós que o corpo está em equilíbrio nesse momento, certo? Dessa forma, sabendo que o módulo do vetor P é conhecido igual a mg e do vetor F é conhecido igual a F igual a μ vezes m, ou seja, representando o que seria a força de atrito para nós, em que μ é um número conhecido e E não é o módulo do vetor m da força normal, calcule o módulo dos vetores F e T em termos de mg e do seno ou cosseno do ângulo θ para nós. Bom, primeira coisa, meninos, a primeira parte do exercício, ele quer que a gente decomponha esses vetores, certo? E a gente vai decompor esses vetores, ó, em função do eixo x e do eixo y para nós aqui, certo? Eu vou pontilhar esses eixos aqui para nós, tá? Tracejar, no caso. E aí nós vamos ter que decompor as forças. Antes, eu quero enxergar com vocês aqui os ângulos, né? O ângulo θ, olha que bonitinho. Que nós vamos fazer uma relação muito simples. Está vendo que aqui essa linha, esse eixo y, fecha o ângulo de 90 graus para nós aqui? E aí eu vou desenhar um ângulo verdinho, que eu nem vou dar nome para ele, eu vou deixar verdinho, falar verde aqui para nós, para a gente não ficar trabalhando com outros ângulos, tá? Então eu não vou dar nome para não ter outros nomes de ângulo aí para nós. Vamos trabalhar com θ. Bom, olha que bacana. Nós sabemos que esse ângulo verde aqui é oposto pelo vértice com o ângulo aqui de cima. Vocês estão, é verdade? Certo ou não? Olha lá. Oposto com o ângulo aqui de cima. Então, eles são opostos por esse vértice aqui. Tudo bem? Então, eu posso falar que eu tenho um ângulo verdinho ali em cima. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se só esse ângulo é 90, é porque o verdinho mais o θ também dá 90. E aí, olha que bacana. Entre a normal e a força F, vocês concordam que vale 90 graus entre os dois? Porque um é paralelo à superfície e o outro é perpendicular. Isso significa que o verdinho mais o ângulo aqui dá 90 graus. Esse ângulo, portanto, nós sabemos que é o ângulo θ para nós, porque nós sabemos que θ mais o verdinho tem que dar 90, certo? Outra relação, ó, entre o eixo Y e o eixo X também vale 90 graus. Então, o verdinho mais esse ângulo aqui, pretinho, é o nosso θ também. A soma deles tem que dar 90 graus. Fechou? E como esses dois são opostos pelo vértice aqui, ó, nós podemos falar que o ângulo aqui de baixo também é o θ, né? Então, esse ângulo também é θ, afinal, junto com o verdinho, ele tem que dar 90, ou porque aqui você tem ângulos alternos internos. Para enxergar esse θ, tinha um monte de opção aí para vocês. Bom, feito e enxergado agora os θs, eu vou até apagar o verdinho para nós ali, tá? Para não ter tentação de querer trabalhar com ele. Então, agora nós vamos poder fazer a decomposição dos vetores. Que vetores que nós vamos decompor? Aqueles que estiverem fora do que ele chama de eixo Y, que é esse cara aqui, e o que ele chama de eixo X, só que está orientado para o lado contrário, certo? Então, para isso, ó, que bacaninha. Nós vamos decompor a força F. A força F, eu vou decompor ela colocando uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y para nós. Então, aqui nós vamos ter a componente horizontal, F no eixo X, e a componente vertical, F no eixo Y. Eu vou chamar essa daqui de F em X, e essa de cima aqui de F em Y para nós. E já vou colocar os valores dela. Ó. A Fx é o vetor F. Quando eu projeto ele, projeto com o ângulo θ entre ele e a Fx, né? Portanto, é com o ângulo θ. Já a Fy vai ser o vetor F, que eu estou decompondo. E aqui eu vou projetar sem o ângulo θ. Então, aqui fica sem θ para nós. Fechou? Agora nós vamos pensar na normal. Olha só, a normal eu vou decompor ela aqui, eu vou ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Então, essas linhas pontilhadas ou tracejadas que a gente desenha é só para delimitar, né, para dar o tamanho aí da componente em Y, da normal,
e da componente em x também da normal. Então, aqui eu vou ter a chamada nx e ny para nós. E quem são elas? Vamos lá, nx é a normal que eu estou decompondo, e quando eu decomponho aqui, eu decomponho sem o ângulo θ entre eles, tá vendo? Então, vai ficar n sem θ. Já a ny é a n, eu projeto aqui com o ângulo, fica n cosseno θ. Belezura? Próxima, vou colocar na cor vermelha. A gente tem a vetor tração ainda para decompor, então eu vou projetar em x e projetar em y aqui, certo? De novo, vou pontilhar essas linhas para nós. Só serve para dar o tamanho da componente em y e da componente, ó, em x. Eu vou chamar a tração aqui na direção x de tx e a tração aqui na direção y de ty. Então, nós vamos chegar aqui que o tx é o t em x com o ângulo θ. Então, é o t cosseno θ. A ty é o t sem o ângulo θ, certo? Então, a gente projeta aí a decomposição do vetor t, só que eu estou decompondo ele sem o ângulo θ. Fechou, meninos? Agora, ele quer que a gente olhe as componentes de cada vetor e fale se essas componentes são positivas, negativas ou nulas para nós, de acordo com a orientação dos eixos. As que estão em x, que são para a esquerda, concorda com o eixo x, vão ser positivas. As que são para a direita serão negativas. Então, positivas, nós temos tanto tx como nx. Então, o nx aqui, ó, é uma componente positiva e o tx também é uma das componentes positivas. Perceba que a fx está no eixo contrário, né, para o sentido contrário do eixo x, que ele adotou, portanto, a fx é a negativa. Já na vertical, nós vamos ter o ty, ele está para baixo, contra a posição do eixo y para cima, portanto, ele é negativo. Porém, a ny e a fy, a gente percebe que elas estão a favor desse eixo y, e, portanto, elas são componentes positivas para nós. Já o peso não tem decomposição, né? Se o peso não tem decomposição, indica para nós que a componente dele no eixo x vale zero. E que a componente dele no eixo y é ele mesmo, né? É o próprio peso, porém no sentido contrário, portanto, ela é negativa para nós aí. Então, ele tem uma parcela no eixo y, mas não tem parcela no eixo x para nós aqui. Fechou, meninos? Essa foi a primeira parte da nossa perguntinha aí, né, do nosso exercício. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Já coloquei todas as componentes, são 6 componentes no total, mais a força-peso. Tem 2, 4, 6, mais a força-peso, fechou. Né? Então, só lembrando aqui, ó, o peso ele já está na vertical, ele está todo na vertical, ele só tem componente vertical, né? Ele não tem projeção em x, por isso que a componente x dele é nula, e a componente y dele é o próprio peso, porém negativo, porque é contra o eixo y. Certo? Agora ele quer que a gente determine as forças F e T em função de mg e em função do seno de θ, né? Ou do cosseno de θ, do que a gente achar mais apropriado aí. E agora, meninos, a gente pode usar esses eixos, não era o mais interessante, tá? O interessante seria fazer decomposição do peso apenas, mas como ele deu os eixos x e y, horizontal e vertical, a gente teve que respeitar essa informação dada pelo exercício, tá? Então, usando agora essas coordenadas, nós podemos falar, já que ele garante no texto que está todo mundo em equilíbrio, que quem puxa para a direita tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para a esquerda. E todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo aqui para nós, certo? A gente percebe, então, que as componentes aqui que nós vamos poder trabalhar, no caso do peso, eu acho que para a gente poder trabalhar com esse peso, eu vou decompor o peso agora, viu? Em função do ângulo θ. Porque ele vai ficar mais fácil. Eu vou pausar o vídeo aqui só para colocar a figura de novo no outro slide. Aguenta um pouco aí. Pronto, senhores. Aqui está o slide com o que a gente fez anteriormente, que ele não quer mudar, por quê? Muda aí. E agora eu coloquei um novo slide aqui, ó. E a gente vai fazer um pouquinho diferente agora, que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? De novo, nós sabemos que aqui a direção do peso em relação a esse eixo horizontal forma um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é o ângulo verdinho. E eu vou decompor o peso, ó. Eu vou decompor o peso. Eu vou achar uma componente paralela ao eixo, ao plano, né? E uma componente perpendicular ao plano aqui. Então, nós vamos ter o peso
uma componente paralela ao plano, a outra componente perpendicular ao plano. Aqui, se você quiser enxergar o ângulo, olha que bacana. Nós sabemos de novo que o θ mais o verdinho dá 90 graus, né? Porque aí junto com o outro 90 aqui, que é o terceiro ângulo, dá o total de 180. Então, o θ mais verdinho é 90. Como aqui eu tenho verdinho, para completar 90, esse cara aqui é o θ para nós. Fechou? Deixa eu apagar ele aqui, apagar aquela bolinha, pronto. Esse carinha aqui, ó, é o θ para nós. Portanto, esse cara seria o P com o ângulo θ, né? E esse daqui seria o P sem o ângulo θ. Só que a gente tem aquele macetezinho. Vou soltar um corpo, ele está PCendo o plano, né? Então, sempre aqui é o PC no θ e a perpendicular ao P cosseno. O que ajuda a gente? Bom, nós sabemos que o sistema está em equilíbrio. Então, quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Quem puxa para a direita tem que ter a mesma intensidade que quem puxa para a esquerda. Então, olha que bacana. Aqui a gente consegue achar a normal. A normal seria o P cosseno θ. Ou, como o peso é mg, a gente ficaria que a normal é mg cosseno θ. E essa força eu já posso guardar aqui para nós. Por quê? Uma das forças que ele quer que a gente calcule é a força F. E a força F, nós sabemos que é o μ vezes a normal. Ela faz o papel de força de atrito. Então, vai ficar μ vezes a normal, que é mg, cosseno θ. Pronto. Acabamos de encontrar o valor de uma das forças que ele pediu. A outra que ele pede é a tração. E se a gente olhar agora na direção do plano, nós vamos poder falar que a tração mais o P-seno, então a tração mais o P-seno, que tenta puxar o sistema para baixo, tem que ser igual a quem tenta puxar para cima, que é o F. Então, nós vamos substituir os valores, ó. Eu vou ficar o F, que eu estou acabando de ver, que é o μ mg cosseno θ, e o P seno θ, que está positivo no lado, passa para o outro lado negativo, o P é mg seno θ. Aqui ainda dá para tirar mg em evidência, né? Então, vamos ficar com mg vezes o μ vezes cosseno θ menos seno de θ. Creio que não exista matemática agora para a gente poder fazer aqui que resolva a nossa vida aí com relação a esses valores, né? O que nós encontramos. Portanto, aqui a gente finaliza o exercício dando a resposta tanto da força F como da tração em função de mg, do seno θ e do cosseno θ para nós aí. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.